À medida que se aproximava do mar aberto, o barco foi abalado por ondas gigantes, fazendo-o balançar violentamente. A embarcação, já com sobrepeso, se inclinou para a direita. No pânico, Boris, um dos passageiros, correu para garantir a segurança do seu filho Dudu. Seu plano era vestir-lhe com um colete salva-vidas, mas era muito antigo e complicado de usar. Mesmo antes que pudesse completar essa tarefa, o barco virou de vez, lançando passageiros e tripulantes nas águas turbulentas. Boris foi separado de Dudu e do restante de sua família, enquanto lutava para escapar da água gelada e do caos a bordo. Desesperado, ele nadou de volta ao casco do barco, enquanto os gritos de socorro ecoavam na noite. Gritos que foram sufocados pelo show de fogos de Copacabana. Eram 11h47 da noite do dia 31 de dezembro de 1988. O Ano Novo Carioca se iniciaria com náufragos lutando pela vida e outros corpos já boiando sem vida pelo mar. Esse é o caso Batomushi. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar do caso Batomushi, o naufrágio que abalou o Brasil no Réveillon de 1988. O caso acabou de virar uma série documental da Max, que estreou no dia 18 de março. Se você ainda não assistiu, cara, eu super recomendo. Chama Batomushi, o naufrágio da justiça. E é graças a Max que temos esse episódio vindo ao ar para vocês hoje. Obrigada pela parceria, Max, e por trazer esse caso tão especial e tão pedido pelos ouvintes, porque sim, eu recebi muito e-mail, muita mensagem de vocês pedindo esse caso. Desde que o podcast começou, na verdade, vocês já pedem por esse caso. Então, valeu, Max, por fazer isso acontecer para todo mundo. A tragédia, que ficou conhecida como o Titanic brasileiro, matou 55 pessoas e mesmo 35 anos depois é marcada pela impunidade. Essa injustiça que o documentário investiga é uma cadeia de negligências, ilegalidades e falhas que fazem desse caso um verdadeiro suco do Brasil. Vale super destacar que esse documentário é um trabalho impecável, dirigido e produzido por Tatiana Issa e Guto Barra, os mesmos produtores do Pacto Brutal, que vocês sabem, né? Falam da história de Daniela Pérez. Eu sei que vocês, crimezeiros, já assistiram Pacto Brutal na Max. A gente falou dele aqui no podcast também. E vocês sabem como aquele documentário foi muito bem feito. Ou seja, o Batomushi na Max vem com essa mesma qualidade. Aliás, trouxe fatos super legais dos bastidores que eles compartilharam comigo. Eles gravaram cenas simulando a noite da tragédia do Batomushi no maior tanque do Brasil, na UFRJ. Lá, eles puderam simular ondas reais, tendo figurantes presentes fazendo a reconstituição da tragédia. Eles tiveram até equipe gravando debaixo d'água, além de terem construído um barco só para poder realmente gravar uma simulação bem real e captar tudo isso para nós podermos ver o que realmente aconteceu na noite da tragédia. É um trabalho simplesmente incrível de se ver. E é por isso que, ao assistir o documentário, você se sente realmente, sabe, naquela cena do crime, na cena da tragédia, e traz ali uma emoção inigualável. O roteiro do documentário também traz muita emoção e foi encabeçado por Guto Barra e Renata Amato. E eu tô falando isso porque a Renata, ela, além de roteirista, é filha de uma das vítimas fatais da tragédia. Cara, é importantíssimo a gente ter um olhar como o dela ao contar essa história, pois traz uma riqueza de perspectiva incomparável de alguém que viveu com as consequências da tragédia há mais de 30 anos e agora tá aqui trabalhando nesse roteiro. Assim, Renata, valeu demais por compartilhar a sua experiência e o seu talento nesse trabalho. Também outra coisa bem interessante que faz esse documentário ser muito rico é que a própria Tatiana Issa, a diretora e produtora do documentário, né? Ela estava presente lá em 1988 no velório da Yara Amaral, que era atriz e foi vítima também do naufrágio. Eu vou falar mais da Yara aqui nesse episódio, mas eu tô trazendo isso para vocês terem uma ideia de como a história foi contada de uma forma
forma sensível por ter participação de pessoas que viveram as emoções da tragédia, as consequências desse acidente e a repercussão da história vem de uma forma bastante pessoal. O meu objetivo com esse episódio é trazer detalhes de como o caso Batomushi aconteceu, dos fatores que culminaram na tragédia naquela noite e a investigação posterior. Eu vou focar aqui em 2 personagens principais, mas lembro vocês que houveram centenas que realmente foram vitimadas ali. Então eu convido vocês para assistirem o documentário na Max para vocês se aprofundarem na história dessas outras personagens e outros detalhes riquíssimos da investigação que só vendo o documentário para saber. Antes de começar do começo, se você gosta do trabalho desenvolvido aqui pelo Café com Crime, de trazer casos criminais nacionais para vocês, já deixa a sua avaliação aí no Spotify ou na plataforma de áudio onde você está escutando, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum episódio. E isso tudo ajuda muito a Dona Café aqui e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias para vocês e, claro, alcançar parcerias tão legais quanto essa com a Max. Gente, juro para vocês, é verdade. Cada avaliação, cada curtida realmente faz a diferença. Ok, último aviso para entrar na história, saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. Não vai se assustar com os barulhos, hein? Bom, e com isso, bora começar do começo? O Réveillon na cidade do Rio de Janeiro é uma ocasião mais do que especial para a capital carioca, principalmente para quem tem o privilégio de assistir a virada do ano nas areias da praia de Copacabana. É uma celebração com queima de fogos de artifícios que dura aproximadamente 25 minutos e que alçou o evento a uma das maiores festas da virada de ano do planeta. A tradição nasceu em meados dos anos 70 e reúne milhares de turistas e moradores da cidade todos os anos, uma movimentação que aquece o comércio e a prestação de serviços na cidade. Os hotéis, restaurantes e pontos turísticos ficam lotados de visitantes buscando as melhores atrações para aproveitar o verão carioca e, claro, a chegada de um novo ciclo da melhor maneira possível, ao lado de amigos e familiares. Porém, em 1988, as alegrias das festividades foram afogadas por uma tragédia que abalou não só o Rio de Janeiro, mas todo o Brasil. O Réveillon de 1988 começou como qualquer outro, depois da população viver um ano marcante com a promulgação da Constituição Federal em outubro e com o país vivendo um processo de redemocratização após 21 anos de regime militar, a galera queria mais aproveitar o último dia do ano para relaxar e aproveitar em grande estilo. E se quem podia acompanhar a virada do ano nas areias de Copacabana já era um privilegiado, imagine quem podia assistir a esse show de camarote de dentro do mar. Pois era possível. Muitos empresários ofereciam o serviço de Réveillon em alto mar, prometendo uma virada inesquecível a bordo de uma rede de barcos chamada de Batomushi. Os ingressos para quem quisesse estar a bordo eram comercializados pela Itatiaia Turismo por $220 americanos para turistas estrangeiros ou 150 mil cruzados para os brasileiros, o que equivale a cerca de R$2.700 nos dias de hoje. Os empresários espanhóis que investiram e multiplicaram o seu dinheiro em diversos empreendimentos espalhados pelo Rio de Janeiro se inspiraram em um passeio oferecido para turistas que visitavam a França e que pagavam uma boa quantia para navegar nas águas do Rio Sena, em Paris, em uma embarcação que mais parecia uma plataforma com convés superior aberto e que eram conhecidos como Batomushi, que significa em francês algo como barco mosca. O termo era marca registrada na França, mas esse detalhe não os impediu de explorar essa marca também em território brasileiro. O passeio sairia do cais do restaurante Sol e Mar, que, vale dizer, pertencia aos mesmos donos da rede Batomushi. Esse restaurante estava localizado na rua Nestor Moreira, em Botafogo, ao lado do Salvamar. O barco sairia de lá rumo à praia de Botafogo às 9 da noite do dia 31 de dezembro, contornaria os morros Cara de Cão e do Pão de Açúcar, ganharia o mar aberto na saída da Baía de Guanabara e chegaria a Copacabana a tempo de assistir à queima de fogos.
A bordo teriam direito a ceia com peru, farofa, tender, fios de ovos, frutas de época, bebidas nacionais e música ao vivo. No fim dos fogos e das festas, por volta das 2 da madrugada do dia 1º de janeiro, o barco retornaria ao ponto de partida, o restaurante Sol e Mar. Esse não era um passeio exclusivo para a virada do ano não, tá? Pelo contrário, os empresários da rede de barcos Batomushi prestavam o serviço há bastante tempo. Em nossa pesquisa, encontramos diversos anúncios do passeio publicados nos principais jornais da cidade durante boa parte da década de 80. O primeiro deles, datado em 1981, estampou uma página inteira do Jornal do Brasil. Sob o título Boa Mesa a bordo do Batomushi, a publi falava das maravilhas de passar uma tarde a bordo do barco na Baía de Guanabara, um roteiro com direito a almoço e parada para mergulho. O texto destacou os pontos turísticos que faziam parte do trajeto do barco. Curiosamente, me chamou a atenção o subtítulo dessas publis: Passeio sem riscos. E a descrição da velocidade de 16 km por hora, rádio para contato com a terra em caso de necessidade e número de salva-vidas superior à lotação dos passageiros. Esquisito uma publicidade com essas informações, né? Não tem riscos, mas caso tiver, tá aqui tudo que a gente pode fazer para te salvar, né? Enfim, a rede investia pesado em divulgação. No dia 31 de dezembro de 1988, o último anúncio no Jornal do Brasil publicado dizia: um turismo na rota da sofisticação. E destacava os serviços prestados pelo Sol e Mar, principalmente o fato dos únicos barcos autorizados a deixarem o cais do restaurante pertencerem à rede Batomushi. Era uma ofensiva para vender ainda mais ingressos do passeio para os indecisos. Uma tentativa que deu certo e atraiu mais de 140 passageiros a bordo da embarcação, projetada, inicialmente, para acomodar menos de 20 pessoas. O dia estava quente na capital carioca, mas o sol não deu as caras em 31 de dezembro de 1988. Havia mormaço, uma garoa fina insistia em cair na cidade, e mesmo assim as praias estavam lotadas de turistas e moradores que buscavam aproveitar as últimas horas daquele ano. O mar estava muito agitado. Os surfistas disseram que estava balançado, com ondas grandes, parecia ressacado, o que dificultou o acesso das pessoas. A gente sabe que o mar é traiçoeiro, então quem tinha juízo pegou a sua prancha, colocou debaixo do braço e se foi dali. Para os banhistas, o jeito foi curtir aquele dia da areia mesmo, sentadinhos em uma cadeira de praia, tomando uma boa cervejinha e observando as crianças fazerem castelinhos na faixa de areia. Muitas pessoas já tinham o destino da virada do ano fechada, mas sempre tem uma turma que deixa tudo para a última hora, né? Eu inclusa. Uma dessas pessoas era o tributarista Boris Lerner, que decidiu comprar os ingressos para acompanhar a queima de fogos a bordo de um Batomushi aos 45 minutos do segundo tempo. Ele trabalhava em uma multinacional e estava recebendo alguns sócios que vieram do exterior passar o final de ano em companhia de sua família. Boris era casado com Irene e tinha 2 filhos, Dudu, de 6 anos, e uma menininha pequena que foi deixada com a avó para que pudesse curtir com mais liberdade. Naquela tarde, ele foi ao restaurante Sol e Mar e comprou 7 ingressos para que ele, Irene, Dudu, o casal de amigos e mais 2 crianças pudessem passar o final de ano em alto mar. Um programa caro, mas ele não estava preocupado com o preço, apenas com a diversão e o conforto. Ele foi informado que sairiam do cais 2 Batomushis, o 3 e o 4, e que apenas no momento do embarque ele seria destinado à embarcação onde passaria a virada. O passeio era disputado, e no ato da compra, Boris soube, pelo dono da Itatiaia Turismo, que estava adquirindo as últimas vagas para a inesquecível experiência. Uma grande mentira. Tempos depois, acabou descobrindo que depois dele, outros 17 ingressos foram vendidos. Enfim, ele havia procurado outros programas antes de decidir pelo Batomushi, mas com vagas esgotadas por todos os lados do Rio de Janeiro, ele saiu de Botafogo feliz com a decisão que havia tomado, retornando pouco antes das 9 da noite para o embarque com a família e amigos. A turma chegou entusiasmada, mas assim que colocou os pés naquele cais, essa felicidade toda foi imediatamente substituída por incômodo e apreensão. É que eles deram de cara com um embarque totalmente desorganizado e sem atendimento prioritário para idosos e crianças. Eles precisaram encarar uma enorme fila.
As únicas coisas que ganharam, além da raiva, foi um colar e uma rosa branca para jogarem no mar na hora da virada. Sabe esses colares bobos, de turista? Mas tudo bem, era parte da festa. Os barcos nem pareciam tão grandes, mas havia muita, mas muita gente para embarcar. A esta altura, o Batomushi 3 já estava lotado, então sobrou para Boris e sua família e amigos o Batomushi 4. E estava tudo bem, eles só queriam entrar na embarcação e se acomodar logo com as crianças para aproveitar o passeio. Quem também estava a bordo do Barco 4 era a renomada atriz global Yara Amaral, que estava no auge do sucesso, e também Aníbal Teixeira, ex-ministro e um dos articuladores do golpe militar de 1964. A família de Boris e os amigos escolheram uma mesa no convés inferior por causa das crianças. O local era coberto e o tempo estava instável. Eles se posicionaram ao lado da mesa central, onde a ceia seria servida posteriormente. Ligeiros, né? O melhor lugar para garantir o repeteco do jantar. A maioria dos passageiros optou pelo convés superior. Certamente, a visão da queima de fogos lá de cima seria melhor. O barco deixou o cais do Sol e Mar por volta das 9h30 e logo em seguida os garçons iniciaram o serviço de bordo. A ceia foi servida e as pessoas iam até a mesa central para escolher os quitutes que queriam. O Boris estava achando o barco extremamente apertado. Não havia muito espaço para movimentações e a comida não demorou a acabar. Uma frustração. Para Boris, este era o primeiro sinal de que os organizadores não estavam preparados para receber aquela quantidade de gente. Teve quem reclamasse, afinal o preço por cabeça era bastante salgado e o pacote foi vendido como uma experiência única, de luxo em alto mar. Apesar da expectativa frustrada, o clima ainda era de festa, o pessoal estava bebendo e se divertindo, e a escassez da comida acabou ficando um pouco de lado. De barriga meio vazia, o Batomushi 4 ganhou as águas da praia de Botafogo, seguindo em direção à Urca, conforme o trajeto planejado. Assim como no início da manhã, o mar continuava bastante agitado. Alguns passageiros notaram que a embarcação estava inclinada para o lado direito e se preocuparam. Boris também notou. O amigo que o acompanhava naquele dia era engenheiro naval e ele se sentiu à vontade para perguntar se aquela era uma situação comum, sendo imediatamente tranquilizado pelo colega. O homem disse que o posicionamento da grande mesa de mármore, onde a comida estava servida, poderia estar contribuindo para alterar o centro de gravidade da embarcação e que não havia nada com que se preocupar. Então Boris também relaxou. Mas a viagem não durou muito. Quando a embarcação chegou perto do Pão de Açúcar, antes mesmo de ganhar o mar aberto, a lancha 4301 da Capitania dos Portos o interceptou. Era 10 da noite quando o excesso de passageiros e a inclinação do barco chamaram a atenção dos agentes. Eles então ordenaram ao capitão Camilo Faro que desse meia volta e retornasse para Botafogo. Imagina a quebra de expectativa, né? Você seguindo em direção à praia de Copacabana para ver os fogos de Réveillon, tendo que voltar para o local de origem porque a fiscalização mandou. Pois é, ninguém curtiu muito a ideia não. A maioria das pessoas ficou revoltada, reclamou, brigou, xingou muito. Afinal, estavam contra o tempo ali, eram 10 da noite e meia-noite os fogos começariam, eles precisavam ir para Copacabana. Mas a reclamação não teve jeito. O capitão Camilo precisou retornar com o barco. Havia ali uma parcela de pessoas realmente preocupadas com a situação. Algumas já tinham notado que tinha caroço naquele angu, mas com bebida na cabeça, música alta e a confraternização comendo solta, a maioria realmente ficou bem brava com a possibilidade de não liberarem a embarcação. O Batomushi 4 foi acompanhado pela lancha da capitania e atracou no cais do restaurante Sol e Mar às 10h15. Em seguida, os fiscais da Marinha subiram a bordo e deram a entender que estavam fazendo uma contagem dos passageiros. Elane Maciel, jornalista que ganhou ingressos para o passeio por conta de seu aniversário e da relação profissional com a assessoria de imprensa da empresa do Batomushi, ela tentou deixar a embarcação nesse momento, porque para ela, a festa estava acabada ali. O lugar estava cheio, as pessoas pisavam nos pés uma das outras, os banheiros estavam vertendo água graças a um problema na válvula de contenção e o pavimento inferior estava alagado. Apesar da sua tentativa de desembarcar, Elane foi impedida de deixar o local por um gerente.
Depois, os fiscais desceram do Batomushi e foram seguidos pelo capitão e por outros homens, provavelmente os responsáveis pelo roteiro turístico. Eles trocaram meia dúzia de palavras e o barco foi finalmente liberado para retomar o passeio. Os mais atentos estranharam a movimentação. Alguns juram até que presenciaram ali uma entrega de envelopes para os agentes da fiscalização, uma suposta propina. Mas quem estava ansioso para festejar, aquela não era hora de perder tempo com isso, porque cada minuto contava. Afinal, faltava pouco menos de 1h15 para a virada do ano. O Batomushi ainda estava meio torto para a direita? Estava. Mas quem liga, né? Bora festejar. Era essa a vibe. O barco deixou novamente o cais do restaurante e retomou o seu destino a Copacabana. Seriam apenas 6 quilômetros até o local onde finalmente poderiam aguardar a queima de fogos. Nesse momento, Boris pegou uma cadeira e a posicionou ao lado da mureta do barco. Dudu subiu no móvel e foi segurado pelo pai. Ele estava encantado com o mar. Virou para Boris com os olhos brilhando e disse: "Pai, estou tão feliz, eu vou ver os fogos." Entretanto, o Batomushi 4 não foi capaz de aguentar aqueles 6 quilômetros até Copacabana. A embarcação sequer chegou ao mar aberto. A viagem seguia aparentemente tranquila enquanto o Batomushi navegava pela Baía de Guanabara. Mas à medida que se aproximava do mar aberto, nervoso como estava, o caldo começou a entornar. Tudo mudou muito rápido. O tráfego marítimo estava intenso. As ondas naturais, somadas ao deslocamento causado pelas lanchas que passavam velozes ao seu lado, deram um movimento muito forte ao barco. A sensação era de fragilidade, que ele não daria conta de vencer as forças das águas. Os acontecimentos que serão narrados a seguir aconteceram em poucos minutos, mas a descrição dos sobreviventes é tão rica que parece ter demorado muito mais. Talvez a percepção de espaço e tempo por aqueles que estão dentro do olho do furacão seja diferente. Seria a vida passando diante de seus olhos? Os passageiros dizem que nesse momento, o Batomushi subia e descia no balanço das ondas com muita violência. Alguns o compararam a uma montanha russa. Quem estava bêbado ria. Quem ainda tinha resquícios de sobriedade começou a sentir medo. Funcionários que trabalhavam na copa notaram que as ondas estavam muito altas e que as escotilhas por onde enxergavam o mar em situações comuns já estavam submersas. Um sinal de alerta. No último contorno antes do mar aberto, ali próximo ao Pão de Açúcar, o barco que já estava inclinado para a direita virou ainda mais. No convés superior, ao perceberem que o barco estava virando, as pessoas se colocaram ao lado esquerdo da embarcação, na esperança de fazê-lo voltar ao seu eixo normal. Boris se preocupou com o filho e decidiu buscar alguns salva-vidas. Assim que embarcou no Batomushi, ele reparou que havia alguns equipamentos em um armário, bem ligado no seu ambiente. Vocês são assim também? Eu, assim... Chega num lugar, já dá uma olhadinha onde que tá saindo de emergência. Entrou num barco, cadê o colete salva-vidas? Tá no avião, onde que eu acho os meus equipamentos de segurança? Enfim, eu acho prudente você estar preparado por onde você vai. E o Boris foi assim. Já entrou no barco de olho nos coletes e nessa hora de desespero, sabia onde estavam e correu para vestir o filho com um deles. Porém, eles não sabiam usar os coletes. Os equipamentos eram velhos, feitos de cortiça, precisavam ser amarrados ao corpo, mas não era nada muito intuitivo. Irene, a esposa de Boris, perguntou a ele como faria para se vestir com aquilo, mas ele estava tão focado no Dudu e pediu para que a esposa tentasse achar uma maneira de vesti-lo sozinha. Prevendo o pior, algumas pessoas começaram a pular da proa do barco, atirando-se na escuridão do mar. O tributarista estava apreensivo com o que estava vendo. Mesmo assim, conseguiu colocar o colete no Dudu, mas ele não teve tempo de terminar. Enquanto tentava dar o laço para finalizar o seu trabalho ali, o Batomushi virou com tudo, girando 180 graus e ficando totalmente de ponta cabeça. Eram 11h47 da noite. Boris não teve tempo de reagir.
Quando ele se deu conta, Dudu não estava mais ao alcance de suas mãos. Enquanto tentava encontrar Irene e o filho no meio daquela loucura, ele ouvia o barulho das louças quebrando, enfrentava a mobília solta dentro do barco que era jogada de um lado para o outro naquele espaço minúsculo, tudo enquanto a água tomava todo o convés inferior. Sem saída, Boris mergulhou e encontrou uma saída pela lateral do barco. E só então pôde ver o Batomushi virado e várias pessoas em cima do casco para tentar escapar das águas violentas e geladas do Atlântico. O barulho beirava o insuportável. As pessoas gritavam a todo tempo por socorro. Apesar do calor, a água estava muito gelada. No escuro era impossível saber para que lado estava o continente. Então Boris tirou forças de onde não tinha para nadar de volta ao barco. Ao tentar subir no casco, ele se machucou nas conchas grudadas na embarcação. A adrenalina estava tão alta que Boris não sentiu os ferimentos. A sua preocupação era tirar as pessoas da água para acomodá-las ao seu lado, enquanto aguardavam que aqueles barcos que estavam navegando pela região pudessem se aproximar para ajudar nos resgates. O primeiro iate passou pouco tempo depois do naufrágio, a uma distância de aproximadamente 50 metros, mas seguiu viagem, sem tirar ninguém do mar. Quem não conseguiu chegar perto do barco, usou os móveis do Batomushi para se apoiar. Muitas mesas e cadeiras boiavam pelo oceano, e mesmo quem sabia nadar precisou deles. A dificuldade de se manter com a cabeça fora d'água era muito grande, tamanha era a violência das ondas. Nas areias de Copacabana, as pessoas estavam alheias ao acidente que havia acabado de acontecer e começaram a comemorar a chegada do Ano Novo. Os passageiros do Batomushi, que esperavam assistir a queima de fogos de camarote, foram obrigados a assistir o espetáculo sentados no casco do barco ou se agarrando a móveis entre as ondas. A essa altura, já era possível ver corpos boiando por todos os lados. Quando parecia que nada poderia piorar, de repente, o barco começou a afundar. Para tentar evitar a sucção, já que o peso do barco afundando no mar geraria uma força que puxaria os sobreviventes com ele, muitos nadaram desesperadamente para o mais longe possível, e o Batomushi desapareceu poucos minutos depois debaixo de seus pés, deixando um rastro de destruição e morte para trás. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de coisa boa. Sabia que você pode escutar um episódio a mais do Café com Crime por mês? É só apoiar o podcast com qualquer valor através do Apoia-se ou Orelo. Além de um episódio exclusivo extra por mês, apoiadores da categoria Crimezeiro para cima também têm acesso ao nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. E agora, também uma novidade bem legal. Se você apoia pelo Apoia-se, você consegue escutar os episódios exclusivos diretamente no Spotify. Então sua vida fica mais fácil e fica tudo bem integrado. Venha, junte-se a nós no Grupo dos Crimezeiros Oficiais. É só clicar no link na descrição do episódio para apoiar na Orelo ou no Apoia-se. Super obrigada a todos que apoiam. Saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. E com isso, posso voltar ao crime. Todos os anos, o pescador Jorge Souza Viana colocava a família em sua pequena traineira e a levava até a região da praia de Copacabana para que pudessem assistir à queima de fogos longe dos agitos e da aglomeração das areias. Era o mimo que ele podia proporcionar para os que amava. Eles estavam na saída da Baía de Guanabara, pouco depois do Pão de Açúcar, quando viram o Batomushi adornar para a direita e arremessar seus passageiros no mar sem dó e nem piedade. Apesar da dúvida inicial, de pensar que o que viu poderia ser apenas talvez o movimento da embarcação sobre as ondas, ele disse para o amigo Marcos Lourenço, que estava com ele, que iria até o local para constatar o que aconteceu e tentar ajudar quem precisasse. Quando chegaram, a situação era ainda pior do que imaginava. Para qualquer lugar que olhasse, ele via pessoas implorando por socorro no meio do breu.
Ele parou o seu pequeno barco e, sem pensar também no excesso de peso, começou a colocar a galera para dentro da embarcação. A cunhada, os 2 filhos, a esposa e o amigo já estavam ocupando boa parte de sua traineira, mas ele não se importava com a falta de espaço. A sua coragem foi capaz de salvar aproximadamente 30 pessoas, entre elas 2 crianças. Uma curiosidade bizarra desse caso é que assim que Jorge deixou os passageiros no cais, os empresários não permitiram que as vítimas entrassem no restaurante. É que lá dentro também estava rolando uma festa de Ano Novo e eles não queriam que os clientes ficassem assustados com o que tinha acabado de acontecer. Então eles foram deixados ali, do lado de fora, passando frio e lidando com o trauma que tinha acabado de acontecer praticamente sem apoio nenhum. É um absurdo, né? Esse caso é cheio dessas cadeias de ganância e gente querendo... é muita negligência com as pessoas, sabe? Enquanto Jorge fazia o seu corre de um lado para o outro, a lancha Christian Callahan também ajudou nos resgates e transportou 7 sobreviventes e um cadáver até o cais do Yacht Clube do Rio de Janeiro. O iate Casablanca também chegou para resgatar o restante dos sobreviventes em alto mar. Era um barco grande e, ao contrário da ideia vendida pelo Batomushi, realmente era uma embarcação luxuosa. Uma das passageiras resgatadas chegou a citar que o choque de realidade foi bem grande e que ela sentiu na pele o desprezo daqueles ocupantes com a situação dos náufragos. Ela foi acomodada em um canto enquanto era observada por pessoas assustadas que foram incapazes de se dirigir a ela com empatia e acolhimento. Boris estava entre os passageiros resgatados pelo iate e, assim que subiu a bordo, procurou por Irene, Dudu e os amigos, mas não encontrou ninguém. Ele gritava, chamava por seus nomes, mas não tinha nenhuma resposta. De repente, olhou para o mar e viu o resgate da passageira Renata Fisman Barreiras. Ela trazia um pequeno corpinho em seus braços. Pelo tênis, Boris pôde reconhecer que aquele era o seu filho, Dudu. Todos se emocionaram com aquela cena. Um médico tentou reanimar Dudu, mas não havia mais nada a ser feito. O menino estava morto. Boris o enrolou em uma toalha e o manteve no colo até que chegassem ao Yacht Club, que ficava a cerca de 600 metros de distância do restaurante Sol e Mar, onde eles haviam inicialmente embarcado. O Boris deixou o corpo de seu filho no local e foi até o restaurante para, mais uma vez, procurar por Irene e seus amigos. Ao chegar lá, foi informado pelos seguranças que não havia nenhum sobrevivente ali. Uma grande mentira. Boris foi então para a Marina da Glória, onde encontrou o corpo da amiga e o identificou. De lá, partiu para hospitais, mas não encontrou ninguém. Ele voltou então ao restaurante e finalmente viu que era uma grande mentira que não tinha sobreviventes ali, pois foi lá que ele encontrou a filha do casal amigo, aquela garotinha de apenas 2 anos de vida que embarcou com eles. A garota estava viva. Foi uma surpresa que o encorajou a não perder as esperanças. Ele ficou responsável por levar a menina a um hospital e entrar em contato com o restante da família para que pudessem assumir os cuidados da menina. Depois de rodar pela cidade sem sucesso, Boris decidiu que era hora de ir ao Instituto Médico Legal. O primeiro corpo que viu no IML foi o da esposa. Irene também havia morrido no naufrágio. Os corpos do amigo e da outra criança só foram encontrados no dia seguinte. As notícias da tragédia do Titanic brasileiro correram pela cidade ainda na madrugada do dia 1º de janeiro. Bernardo Amaral, filho da atriz Yara Amaral, tinha apenas 15 anos na época do acidente. Ele foi convidado pela mãe para passar o Réveillon em sua companhia no barco, mas ele declinou do convite, achou que aquele era um programa de velho. Ele assistiu à queima de fogos na praia sem desconfiar do que estava acontecendo no mar. E quando chegou em casa por volta de 1h da manhã, ele recebeu a notícia do próprio pai, o também ator Luiz Fernando Goulart. Olha, aconteceu uma coisa muito séria. Eu não tenho as informações todas aqui, mas talvez sua mãe e sua avó tenham falecido. Naquele dia, Bernardo não dormiu e a notícia foi confirmada durante a manhã, quando os corpos da mãe Yara e da avó Elisa Amaral foram encontrados. O andamento das investigações trouxe à tona o total desrespeito dos empresários espanhóis com a vida de seus clientes.
Além disso, os sobreviventes levantaram a hipótese de suborno para os agentes da capitania no valor de $120 americanos, para que a embarcação recebesse autorização para voltar a navegar. No papel, o Batomushi tinha capacidade original para entre 15 e 20 pessoas, mas ao ter a estrutura modificada por proprietários, o barco chegou a poder transportar 150 passageiros mais 3 tripulantes. No dia do naufrágio, a embarcação estava com sua lotação esgotada. Não há informações oficiais sobre o número exato de passageiros, mas elas flutuam entre 142 e 155 pessoas. Fato é que havia razões mais que suficientes para que o Batomushi não se deslocasse até Copacabana naquela virada de ano. 3 dias antes do naufrágio, o comandante do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros, o coronel Jefferson Cardoso de Bem, soltou um alerta sobre as condições do mar na virada e alertou todos os empresários que exploravam o ramo de passeios sobre essa questão. Camilo Faro, o capitão do Batomushi, também ligou para a família antes de embarcar em sua última viagem. Em conversa com o genro Paulo Roberto da Silva, ele disse que o mar estava agitado e que não havia condições de navegação, mas a sua opinião não foi levada em consideração. Isso sem contar nos constantes desabafos do comandante com familiares de que o barco estaria saindo do cais da Sol e Mar com cada vez mais passageiros. Há quem culpe o comandante Camilo pelo retorno da embarcação ao mar, mas vale lembrar que ele era um simples funcionário que recebeu ordens diretas de seus superiores para tomar tal ação. Eu concordo que ele era sim responsável pela embarcação, como qualquer capitão, mas ele também era um simples assalariado, né? Se ele não faz o que os superiores falam, ele perde o emprego dele. E na real, é muito difícil jogar tudo para o alto quando você é o responsável pelo sustento de toda a sua família. Agora, quem é responsável realmente pelo Batomushi? O assalariado do comandante ou os responsáveis pela embarcação, os empresários que deram a ordem? Bem, isso vai ser muito debatido ainda, e com grande riqueza de detalhes dos comos e porquês que você pode ver no documentário Batomushi, da Max. E claro, durante as investigações isso foi muito abordado. Infelizmente, a gente não pôde ouvir o lado da história do comandante Camilo Faro, já que ele também foi vítima do naufrágio. Fato é que foram 55 vidas apagadas pelas águas do mar. Nem todos os corpos foram resgatados no dia do acidente. Alguns levaram até uma semana para serem retirados do oceano pelos cerca de 100 homens que trabalharam incansavelmente nas buscas. 2 corpos foram encontrados dentro da boate do Batomushi, depois que os mergulhadores conseguiram acessar os destroços do barco. No total, cerca de 1/3 dos passageiros perdeu a vida no naufrágio. É muita gente. A primeira atitude do delegado da 10ª DP de Botafogo, o Irineu Barroso, era identificar os donos do restaurante, dos empresários que exploravam a rede Batomushi e o dono da empresa de turismo Itatiaia. Ele queria apurar todas as circunstâncias e indiciar os responsáveis pela tragédia. Além disso, ele queria identificar a tripulação da lancha 4031, que liberou o retorno do barco para o mar, mesmo diante da constatação da superlotação e de nitidamente ver o barco tombado para o lado direito. Os jornais, sempre tão parceiros dos donos do Batomushi durante anos, noticiaram que o pagamento de indenizações para as famílias das vítimas levaria empresas do grupo espanhol à falência. Gente, 55 pessoas morreram e você está preocupado com a falência da empresa? Parecia ali uma tentativa de comover a opinião pública. Eu só sei que a certa altura do campeonato, a investigação virou uma palhaçada. Primeiro, os advogados de defesa apelaram para a fatalidade. Imagina, mas quando se sentiram acuados, passaram a procurar pessoas que pudessem levar a culpa pela tragédia. Uma delas foi o comandante Camilo Faro. O outro era o engenheiro civil Mário Triller Rodrigues, que teria feito algumas mudanças no barco sem o aval dos empresários, porque ele era uma pessoa de total confiança. Mas ambos, o Camilo e o Mário, foram mortos no acidente, portanto não poderiam se defender, se tornando ali os bodes expiatórios perfeitos dos advogados de defesa. A Capitania dos Portos também entrou na dança. Não que eles não tivessem responsabilidade pelo que aconteceu, mas eles não foram os únicos, e eu te provo isso com o que foi descoberto apenas 3 dias depois do naufrágio. É que antes de se tornar o famoso Batomushi carioca, o barco construído pela Indústria Naval do Ceará Limitada era conhecido como Cama Louca,
E pasmem, ele tinha capacidade para transportar no máximo 20 pessoas, já com a tripulação incluída. Elisa Bezerra, dona da construtora, disse na época que jamais embarcaria 150 pessoas naquela embarcação e que, apesar de reformas permitirem aumentar a capacidade de passageiros, um barco de 24 metros de comprimento por 6 de largura jamais poderia abrigar tantas pessoas. Ela disse: "No Cama Louca, eu me arriscaria a embarcar o dobro de sua capacidade, cerca de 40 pessoas, se ele estivesse com o tanque de lastro bem cheio e permanecesse parado no cais. Nunca triplo e jamais navegaria com o mar encrespado, nem pensar." Depois que o Batomushi foi içado do fundo do mar, no dia 16 de janeiro de 1989, a perícia constatou alterações em sua estrutura que influenciariam a tragédia. Os donos do barco colocaram as caixas d'água que ficavam na parte de baixo do barco no convés superior, um acréscimo de 600 quilos no peso, sem levar em conta o peso adicional com cadeiras e mesas de mármore que seriam acrescentadas no dia do Réveillon para acomodar os passageiros e fazer aquela festa. E tem mais. Eles cimentaram o convés superior com uma camada de argamassa que acrescentou quase 4 toneladas no peso total da embarcação. Ela nunca poderia velejar em alto mar nessas condições. Era praticamente uma sentença de morte para os turistas. Seria esse o serviço feito pelo engenheiro civil Mário Rodrigues, que eles comentaram? Mas vamos lá, né, gente? Os caras também contrataram um engenheiro civil para fazer o trabalho de um engenheiro naval. É bizarro. O perito Alan Artow chegou a conceder uma entrevista para explicar que fazer uma laje em um convés fere as normas de segurança de qualquer embarcação, que em caso de rombo no piso, o ideal seria soldar uma placa de metal para nivelar todo o convés. No Batomushi, a soldagem até foi feita, mas a nivelação foi feita com cimento. E os donos sabiam disso, tanto que procuraram o estaleiro Santa Bárbara, em Niterói, para uma reforma. Altamiro Coelho de Souza, proprietário do local, explicou que seria preciso refazer totalmente o casco e os tanques de lastro, um compartimento que leva peso extra para garantir a estabilidade do barco. Mas o Altamiro precisou recusar o serviço porque ele não tinha capacidade de atendimento naquele momento. E o que os empresários, os donos do Batomushi fizeram? Eles esperaram? Encostaram o barco que não podia navegar para aguardar a agenda no estaleiro? Claro que não. O importante para os empresários era fazer dinheiro. Era uma ganância que só. E para isso, arriscaram a vida dos clientes e colocaram o Batomushi para operar com uma capacidade muito acima do ideal e precisando de conserto. Além de outras questões legais que o Batomushi simplesmente desrespeitou, mas esses detalhes todos vocês podem ver no documentário da Max. Eu quero falar agora da investigação, que também teve suas dificuldades. A Polícia Civil estava empenhada nas investigações, mas a Marinha do Brasil tentou tomar a frente do inquérito, sendo impedida pelo governador Moreira Franco, que deu um chega-pra-lá bem dado e disse que a investigação criminal seria realizada por seus investigadores através da Secretaria da Polícia Civil e da Promotoria de Justiça. Os empresários Álvaro Pereira da Costa e Faustino Puertas Vidal, proprietários do Batomushi, e Francisco Garcia Ribeiro, da Itatiaia Turismo, que vendia os ingressos, eles chegaram a ser presos no dia 23 de janeiro. O juiz Paulo César Salomão acatou o pedido do delegado Vladimir Reale por considerar que os três poderiam ter evitado a tragédia. Os empresários criticaram a prisão pela tamanha exposição e humilhação na imprensa. Menos de 48 horas depois, o juiz Jasmin Simões Lopes, da 12ª Vara Criminal, acatou o pedido de habeas corpus impetrado pelo advogado Evaristo de Moraes Filho e, dessa forma, revogou a prisão preventiva do trio. Puseram ele nas ruas de novo, os três empresários. Em sua justificativa, o juiz disse que não havia prova concreta de culpabilidade, ainda mais porque as causas da tragédia ainda não haviam sido apontadas nas investigações. Para o juiz, era preciso que houvesse prova da existência de crime e indícios de autoria, o que, em seu entendimento, não existia. As investigações duraram 75 dias e o inquérito, concluído no dia 16 de março de 1989, indiciou 11 pessoas.
eram elas o Álvaro Pereira da Costa, o Faustino Puertas Vidal, Ramon Rodrigues Crespo, Gerardo Morgado Senra, Avelino Fernandes, Carlos Morgado, José Ramiro Gandara, Pedro Gonzalez Mendes, Juan Carlos Rodrigues. Esses eram os sócios do Batomushi. Também foi indiciado Francisco Garcia Ribeiro, que era sócio da Itatiaia Turismo, e o mecânico da Itatiaia, Edson Gonçalves Camargo, que foi responsável pela manutenção do barco. O julgamento aconteceu quase 2 anos depois, no dia 16 de novembro de 1990, e os 11 denunciados pelo Ministério Público foram, pasmem, absolvidos pelo juiz Jasmin Simões Costa. Sim, aquele mesmo que libertou os 3 presos em janeiro de 89 por falta de provas. Ele acatou a tese da defesa, de que os réus não atuaram de forma dolosa ou culposa e que não eram capazes de prever o naufrágio. A sentença causou indignação nos sobreviventes, parentes e amigos das vítimas e também na promotora Leni Costa, que recorreu da decisão. O Tribunal da Marinha cassou o registro da empresa responsável pela gestão do Batomushi, e a decisão deu aval para que as vítimas entrassem com um pedido de indenização na Justiça. Com relação à denúncia de suborno e da permissão do barco voltar a navegar na noite do dia 31 de dezembro de 88, 3 oficiais envolvidos foram absolvidos das acusações, e outros 3 foram condenados, mas mesmo assim, ninguém foi preso. Mais um ano se passou até que um novo julgamento acontecesse, e em novembro de 1991, Álvaro Pereira da Costa e Faustino Vidal, os sócios da Batomushi, foram condenados a 4 anos de detenção em regime semiaberto. Todos os outros 9 indiciados foram considerados inocentes pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. Dessa vez, foram os condenados que recorreram da decisão e conseguiram postergar o cumprimento da pena até o final de 1993, quando foram finalmente colocados atrás das grades. Vítimas do naufrágio, tomados por uma sensação de injustiça, iniciaram uma investigação por conta própria e acabaram descobrindo um grande esquema de corrupção envolvendo as empresas que organizavam os passeios. Com essas provas em mãos, uma nova denúncia foi oferecida para um juiz federal contra o Avelino, o Álvaro e o Faustino. Assim, em fevereiro de 1994, quando os 3 empresários tomaram conhecimento desse novo processo e, claro, da ordem de prisão por corrupção, o trio sumiu no mundo. Álvaro e Faustino, que cumpriam pena em regime semiaberto, e Avelino, que era o chefão de todo o esquema, fugiram para a região da Galícia, na Espanha. Apesar da localização dos empresários ser sabida, um pedido de extradição dos espanhóis foi negado e eles jamais voltaram ao Brasil para cumprir pena. Os crimes prescreveram, ninguém foi punido pela tragédia, que tirou a vida de 55 pessoas e impactou de forma traumática todos os outros quase 100 passageiros a bordo. Apenas parte das famílias que entraram com ações civis contra o Estado e os empresários recebeu indenização, mas a maioria dos processos ainda se arrasta na justiça. E assim, o Titanic brasileiro escancarou o naufrágio da justiça brasileira. E esse foi o caso Batomushi, o naufrágio conhecido como Titanic brasileiro. Para quem quer mergulhar nos detalhes daquela noite de 31 de dezembro de 1988, vale reforçar a importância de assistir a série documental Batomushi, o naufrágio da justiça, que você encontra na Max. A série documental foi filmada no Rio de Janeiro e disseca a investigação da tragédia com base em depoimentos de sobreviventes. Foram mais de 30 entrevistas exclusivas com sobreviventes, familiares das vítimas, advogados, especialistas e pescadores envolvidos no resgate. Entre os depoimentos inéditos estão os relatos de Fátima Bernardes, Malu Mader e Bernardo Amaral, o filho de Yara Amaral. E já fica aqui um aviso para vocês que o choro vem naturalmente, gente. Não tem como não se emocionar ao escutar as histórias narradas por essas pessoas. Até a equipe de produção não aguentou e lágrimas rolaram por trás das câmeras nos bastidores. Gente,
É tocante demais escutar a história da boca de quem viveu, sabe? Uma história pura, sensível e realmente livre de qualquer sensacionalismo. Além das entrevistas, o documentário também contou com imagens de arquivo e, claro, a reconstituição do naufrágio gravada tanto no mar quanto no maior tanque do Brasil, com 40 metros de comprimento, 30 de largura e até 25 de profundidade. Esse ambiente simula as condições oceânicas, incluindo ondas de até 1 metro de altura, que reforça aí a precisão da reconstituição dos eventos que você vai ver na tela. Tudo isso não é só para recontar o caso de maneira visualmente rica e precisa, mas para levantar assuntos ainda relevantes para os dias de hoje. Tatiana Issa, que é a produtora e diretora da série, e que, abrindo um parênteses, já ganhou assim 3 M's, sabe? Coisa pouca. Gente, mestra dos documentários, simplesmente. Enfim, a Tatiana, ela comenta: são décadas de impunidade. Inúmeros crimes aconteceram sucessivamente nessa história, que infelizmente não ficou no passado. Esse comentário da Tatiana faz relação entre o naufrágio e as tragédias recentes como Brumadinho, Mariana e a Boate Kiss. Assim como o desastre do Batomushi, essas tragédias foram causadas por negligência e ganância, e os familiares das vítimas e os sobreviventes encaram batalhas sem sucesso por reparação. Ou seja, o caso, apesar de passados mais de 35 anos, continua relevante para todos nós na atualidade. O caso Batomushi ainda segue na justiça, com processos marcados por reviravoltas e investigações sobre fraudes e irregularidades. Além das questões legais, a tragédia levantou debates sobre segurança, fiscalização e responsabilidade. É muita coisa interessante, é muita coisa boa, então vai lá, dá uma corridinha na Max para assistir. Ao todo, a produção conta com 3 episódios de 60 minutos que já estão todos disponíveis na plataforma de streaming Max. Sim, gente, já tá todos os episódios disponíveis lá para você fazer aquela maratona crimiseira gostosa. Quem aí já assistiu? Eu já vi. Se você quiser comentar comigo, conversar, me encontre lá nas redes sociais. Como sempre, amanhã na quinta-feira eu vou postar as fotos do caso no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quiser ver as imagens do caso e outros conteúdos extras que postamos por lá. E bora conversar, falar desse documentário incrível. Me conta lá o que vocês acharam. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novo para vocês. E até lá, estejam sempre de olho nos coletes salva-vidas, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Portal Aventura na História, Jornal O Globo e o documentário da Max, Batomushi, O Naufrágio da Justiça.